Eu estava assistindo um debate entre um arminianista e um calvinista. Para falar a verdade, eu fiquei um pouco entojado e acabei deixando de lado. Eu não me atenho a essas coisas, embora no fundo eu tenha uma inclinação, e não vem ao caso agora. Mais uma vez eu vi uma palavra de um teólogo chamado, me parece que é Marco Gramonato, me fugiu o nome dele agora. Mas ele teve uma sabedoria muito grande, parafraseando aquilo que ele disse. Eu passo a refletir e entendo que arminianismo e calvinismo são dois irmãos velhos de idade que vão seguindo para o caminho da eternidade enquanto discutem entre si. Essa é a grande verdade. Porque com certeza tanto o arminianismo como o calvinismo jamais dirimiram o plano da cruz do Calvário, a obra completa, aquilo que muitos chamam de telestai. Não dirimem a deidade de Deus, sabendo que Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Ou melhor, não dirimem a deidade de Cristo e fazem dele, reconhecendo o que está escrito no livro a carta que Paulo escreveu a Timóteo, que ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não adulteram o plano da salvação. Uns defendem o que está escrito em Romanos, no capítulo 9, e é uma grande verdade. Assim como também eu poderia dizer em Romanos, capítulo 3, e vai por aí, e com certeza haverão aqueles que procurarão versículos contraditórios. Mas, em suma, a grande realidade é que seja arminiano, seja calvinista, eles não preterem a obra do Espírito Santo de Deus. Validam, mesmo que muitos não abarquem, não abordem sobre tais temas, eles favorecem um ponto imprescindível que é só lhe deu glória, ou seja, dão toda a glória para Deus. Eles não dirimem, não menosprezam, não subjugam a graça, ou seja, soli gratia, porque é pela graça nós somos salvos. E ambos entendem isso, que a graça é um dom de Deus. Efésios 2 fala isso, não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, eles também não dirimem, não preterem de forma alguma a sola Escritura, porque ambos pegam este livro que está aqui e ambos entendem o que disse Paulo também a Timóteo no capítulo 3, me parece que é primeiro a Timóteo, eu sempre faço confusão se é a primeira carta de Timóteo ou a segunda, que atesta que a Escritura é divinamente inspirada, capítulo 3, versículo 16. Apta a discernir e redarguir, enfim, eles têm uma palavra de Deus como algo que possa edificar. A grande realidade é que, por que então ficar digladiando? Por que então ficar desprezando? Por que então ficar entre si agindo de forma réproba? Eu respeito aquele que tem um ponto contrário ao meu, desde que sua forma de pensar não venha obstruir os conceitos basilares da Sagrada Escritura. E já que estou falando sobre as solas, por que não falar soli fide, ou somente a fé? E a fé de ambos está única e exclusivamente no Filho, que através do Filho se chega ao Pai. Quando nós oramos, nós fazemos a mesma oração. Não importa, ainda que haja as questões subliminares, uns acreditam no dom de orar em línguas, outros são sensacionalistas, uns acreditam no dom, são supérfluos. Então eu pensei comigo, o melhor para mim não é ser anticalvinista ou anti-arminianista, mas sim dar a mão a eles e ir com eles enquanto eles discutem entre si, pois nós estamos indo para o mesmo caminho. Amamos o mesmo Deus, temos a mesma fé,
recebemos deste Deus a mesma graça e misericórdia. Enfim, seja arminianista ou seja calvinista, somos de Cristo. Essa é a grande realidade. Se vivemos, como está escrito por Paulo ao livro de Romanos, para Cristo vivemos. Se morramos, para Cristo morremos. Quer vivamos ou morramos, somos de Cristo. Aliás, esse capítulo 14 é interessante. Falam sobre tantas particularidades que não adulteram, não promiscuem o princípio basilar das Sagradas Escrituras. Eu sei que existem os excessos, onde infelizmente a igreja chafurdou-se, por exemplo, no liberalismo teológico, dirimindo a veracidade das Sagradas Escrituras, muitas vezes, anulando textos que são imprescindíveis para uma fé. Eu sei que existe o pragmatismo. Ainda hoje eu liguei a televisão para assistir uma reportagem, estava num canal onde havia uma celeuma de uma doutrina tão deturpada, um pragmatismo estúpido, usando conceitos que são reprováveis. Eu sei que existem os excessos, mas que os arminianistas e que os calvinistas, ao invés de digladiarem entre si, passam a valorizar o que há de melhor nas Sagradas Escrituras, sem pragmatismo, sem relativismo, sem o humanismo, que nós vimos muitas vezes nessas canções que colocam o homem como centro, colocando Deus em segundo plano, como subserviente, subalterno, servo, para satisfazer os nossos egos, os nossos caprichos. A grande realidade é que não faltam quem defendam tais teses. Infelizmente, na atual conjuntura, a coisa tornou-se pior. Quantos que eu adorava ouvir suas preleções e ensinamentos derivaram-se para o progressismo e hoje geram certo eufemismo ao falar do aborto, ao falar do homossexualismo. Eu sempre digo que o cristianismo ele não adota o homossexualismo, pois preconiza um relacionamento saudável, heterossexual. A grande realidade é que essas ideologias ou teologias deturpadas têm gangrenado a sã doutrina. Por isso é importante que nós deixamos as coisas secundárias, mas que, porém, não deturpam o princípio maior que é as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Porque quando nos unimos, quer seja orando em língua ou não, quer seja tradicional, quer seja pentecostal, somos um. Somos o corpo de Cristo, com ideias diferentes. E que, tal como eu disse no início na analogia que eu fiz, que sejamos bons velhos, rabugentos, cada um discutindo entre si, mas consciente que ambos somos irmãos. Estamos indo para o mesmo lugar, a caminho da eternidade com Cristo Jesus. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém.